Gente, boa tarde. Vim gravar uma aulinha para vocês aqui para a gente deixar nosso conteúdo todo em dia e ajudar vocês também no simulado, tá? Acho que vocês vão gostar. Na verdade, gente, eu estava gravando essa aula no feriadão que a gente teve no dia 2, e aí eu gravei essa aula para vocês, para mandar. Vocês acreditam que eu falei a aula toda e esqueci de marcar no final, tem que colocar assim, interromper a gravação. Se não colocar interromper a gravação, não grava nada. E foi isso que eu fiz, gente. Falei, dei aula somente para o computador e para o meu quarto, que eu estava no quarto. Agora eu estou na sala. Mas, gente, vamos falar aqui no final da ditadura do Brasil, né? Quando a gente tem aquele processo de redemocratização. A gente tem as greves no ABC Paulista, lideradas pelo Lula, que era um metalúrgico, um líder sindical metalúrgico. A gente tem o movimento das diretas já, que é um movimento onde milhares e milhares de pessoas, acho que milhões, na verdade, vão às ruas pedindo eleições diretas para presidente, porque não estava acontecendo isso durante a ditadura militar, eram os militares que escolhiam quem ia subir ao poder, quem seria o militar da vez, né? Quem seria o general da vez. Às vezes até tinha uma eleição, mas era indireta, era ali entre eles. Então o povo pedia direta já. E aí depois de todo esse processo foi tendo, né? Aconteceram eleições, uma eleição de um civil, que foi do Tancredo Neves, mas ele adoeceu e não chegou a assumir o poder. E quem assume o poder no lugar dele é o José Sarney. Nesse período, né, quando José Sarney já estava no poder, era um presidente civil no poder, e o Brasil estava no caminho da redemocratização. O que a gente precisava? A gente precisava de uma nova Constituição. E foi feita a nossa Constituição de 1988, que a gente tem muito orgulho dela. E ela vigora até os dias de hoje. E é uma das melhores constituições do mundo, avaliadas por vários legisladores, vários estudiosos do campo, né, da legislatura. Como é essa nossa Constituição de 88, gente? Ela é considerada a Constituição cidadã, porque ela abrange, qual é a palavra que eu quero usar? Ela contempla muitos direitos e muitos níveis de direitos e muitas esferas da sociedade que são, ao longo da história, foram excluídas, tanto pelas ações quanto pelas leis, né? No papel e na prática elas eram excluídas. Então, na Constituição, pelo menos no papel, né, na lei, esses direitos, essas populações seriam alcançados. Então, pessoal, ela é promulgada em 5 de outubro de 88, e uma das principais, alguns principais pontos da nossa legislação. O racismo passou a ser considerado crime sem direito à fiança. Então, contemplar essa área, né, da igualdade social é importantíssimo. Os povos indígenas tiveram alguns direitos reconhecidos, principalmente em relação à manutenção de sua cultura, à garantia da posse das suas terras. Práticas envolvendo tortura foram consideradas proibidas no país, que tinha acontecido recentemente a ela, né? Um período recente ali, um período próximo, anteriormente próximo a essa Constituição. Foram assegurados direitos à liberdade de expressão, desde que mantidas condições específicas de convivência. Então, liberdade de expressão, desde que você respeite o outro. Você pode ter liberdade de expressão, você pode expressar sua opinião, mas você não pode injuriar, porque injúria já é um crime. Então, aquela velha história, né? O seu direito acaba quando
o do seu companheiro começa. O voto passou a ser universal, sendo opcional aos analfabetos, idosos, jovens entre 16 e 18 anos. Uma conquista, porque antes o voto ao analfabeto era proibido, gente. A jornada de trabalho foi estipulada no máximo de 44 horas semanais, com o direito à greve assegurado. Importante, porque lembra que o Vargas, ele proibia a greve, ele não deixava que acontecesse greve. O Brasil, na década de 90, o que acontece, gente? Foi eleito o Fernando Collor de Mello, o bonitão, que tinha sido governador de Alagoas. E muitas pessoas que, mesmo passando por uma ditadura, não tinham consciência de classe, consciência política, aquele senso de cidadania que a gente tem falado em filosofia, acabaram votando no Collor pela pose, pela pinta, pelo discurso. Uma conhecida minha disse que votaria no Collor porque ele era bonitão. Agora você imagina. A gente tem que votar, gente, pelas propostas, pela história de vida da pessoa, pelo partido, pela ideologia daquele partido, pelo histórico de práticas que aquele candidato, aquele político tem tido na vida, de que lado que ele tem andado. É do lado do povo ou é do lado da elite exploradora, né? Então, é isso que a gente tem que dar uma olhada, pessoal. No governo Collor, gente, inflação galopante, como é comum, é praxe, né, nos governos neoliberais, governos que adotam uma economia neoliberal, onde empresas têm a prioridade, onde o livre mercado, né, tem a prioridade, a lei da oferta e da procura, o governo não taxa, não regulamenta os preços de nada. O preço sobe e o governo não faz nada. O neoliberalismo prega isso, a não intervenção do Estado na economia. Outra coisa que o neoliberalismo prega, Estado mínimo. O Estado tem que diminuir o seu tamanho. Como assim? Não é o Estado que provê a saúde pública, a educação pública, justiça pública. Quando eu tenho um governo neoliberal, que na economia ele prioriza essa ideologia neoliberal, o que eu tenho? Que governo é que eu vou ter? Um governo que vai diminuir os gastos com saúde pública, com educação pública, para sobrar para empresas, para aparecerem empresas de plano de saúde particular, hospitais particulares, clínicas, escolas particulares e empresas que visam o setor privado e obrigam a população que pagar por tudo, não ter nada de graça, não ter nada gratuito, né? O Collor, ele adota essa política neoliberal e ele toma uma medida que foi o fim para ele. Ele congela os preços, ele toma, gente, ele toma a poupança das pessoas. Ele confisca a poupança. O que é isso, professora? É isso mesmo que eu estou falando, vocês não vão acreditar. O governo foi lá e meteu a mão na poupança das pessoas, no dinheiro que estava na poupança, no banco, guardado, dinheiro que algumas pessoas tinham juntado. O meu pai levou o raio nessa época aí. Ele tinha acabado de vender um sítio, ele tinha uma condiçãozinha um pouco melhor naquela época, agora ele lá embaixo. Mas ele tinha tido uma empresa, né, que ia bem, depois ela não conseguiu ir à frente. E aí, dessa empresa, ele conseguiu comprar alguns bens, por exemplo, um sítio, que ele até deu o nome da minha irmã para um sítio, o sítio Jéssica. Depois a gente ficou até zoando ela, que o sítio Jéssica foi pro Collor, né? Porque meu pai tinha acabado de vender esse sítio por, se eu não me engano, 13 mil cruzeiros, que o dinheiro na época era cruzeiro. E o dinheiro estava na poupança. O Collor meteu a mão na poupança do povo, confiscou o dinheiro que eu disse que ele precisava para pagar investimentos, para pagar dívidas estrangeiras. E aí, gente, o povo ficou sem esse dinheiro. Então, a situação do Collor foi ficando tão ruim, ele teve caso de corrupção
do Paulo César Farias, que era o tesoureiro dele, que ele foi denunciado pelo próprio irmão dele, o irmão do Collor denunciou ele. E aí ele sofre um impeachment. O povo vai para a rua de novo, o povo já estava acostumado mesmo, já tinha ido para a rua com as caras pintadas pelo Direta Já, tiram o Collor de lá, pedem o impeachment do Collor. Quem assume é o Itamar Franco, tá? O desemprego ele estava altíssimo nessa época, crise econômica, 15% de desemprego e 20% de inflação. Se hoje a gente está reclamando, né, com 14% de desemprego, nessa época estava um pouco maior, 15%. A inflação que para a gente hoje está em cerca de 14%, naquela época ali estava 20%. Então, crise econômica enorme. O Fernando Henrique é um novo presidente que assume. Ele tinha coordenado, né, o Plano Real, ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco. Ele assume o poder de 95 a 2002. Lembrando que nesse período que até 1991 é criado o Mercosul. Esse Mercosul é um bloco de países aqui da América Latina que serviu para quê? Para que os países da América Latina, gente, se ajudassem, para que eles fossem se fortalecessem uns aos outros. Um bloco que comercializa, que tem taxas menores aqui entre nós, né? Brasil, Argentina, Uruguai. O Mercosul, ele resultou de negociações que surgiram na década de 1980, na ocasião, em 85, o presidente era o José Sarney. Começou a planejar sobre o Mercosul, as conversas amadureceram até o início da década de 90. Pleno período da nova ordem mundial, que é o capitalismo, a globalização em si, né? Os mercados se fundiam, multinacionais entrando em outros países. Então, em 91, na cidade de Assunção, acontece o Tratado de Assunção, que forma, né, o Mercosul. O presidente, na época, já era presidente ainda era o Fernando Collor, tá? Era o Fernando Collor na época do Mercosul, tá bom, gente? Então, como foi o governo do FHC? Foi um governo também neoliberal e, por isso, muito marcado por privatizações. Ele privatiza a CSN, que era uma siderúrgica nossa, nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa de indústria de base, né, gente, para fazer maquinário de ferro, uma indústria que provê para a indústria, tá? Uma indústria que supre a indústria. Então, para formar novas indústrias no Brasil, para que a industrialização no Brasil se desenvolvesse, era essencial essa siderúrgica, essa Companhia Siderúrgica Nacional, que o Fernando Henrique vai e privatiza ela, ele leiloa a CSN, que antes era uma estatal, vira uma empresa privada. Ele também fez muitos investimentos estrangeiros, pegou muitos empréstimos, a dívida econômica do Brasil cresceu muito com ele. A área social não foi muito atendida no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas o plano real era um plano que controlava bem a inflação, um plano que controlava bem a moeda. Apesar da inflação, conseguia manter a moeda
viável, ou seja, a moeda não explodia, porque antes, no plano cruzado, no plano cruzeiro, quando a inflação estava alta, a nossa moeda desvalorizava e nós perdíamos o controle sobre ela. O plano real é um plano que foi feito por economistas, matemáticos, e ele foi um plano muito bem elaborado. Então, às vezes, a nossa inflação aumenta, oscila, e o plano real ele se mantém. O Brasil dos anos 2000, que foi a época do governo PT, esse ex-líder sindical, o Lula, ele faz vários projetos sociais, vários programas sociais. Por quê? Ele é um candidato, pela primeira vez no Brasil, vem de uma classe trabalhadora, de uma classe muito pobre. Ele vem do Nordeste brasileiro, que é uma região marcada pela fome, e ele já passou fome. Então, primeira ação do governo dele é o Fome Zero, é o programa Fome Zero, que busca, né, sanar a fome. Como que ele faz isso? Priorizando a agricultura familiar, colocando a agricultura familiar, conversando com as escolas, com todas as instituições que são alimentadas, né, que têm uma função, uma cozinha, que tem, tipo, a merenda da escola, o refeitório dos hospitais. Esses setores foram atendidos pela agricultura familiar. Quando a agricultura familiar consegue esses pontos para estar vendendo para o governo, consegue produzir mais e vender mais também, e vender nas feiras, e o produto cai, porque é um produto que é produzido perto dali, onde você está, não o produto tem que vir de outro estado. Então, isso faz diminuir a fome, porque faz com que o alimento seja mais barato. E esses programas de Fome Zero também eram para atender socialmente mesmo, para fornecer cesta básica, dinheiro para famílias muito carentes que estavam em condições de fome. Ele faz também o programa Luz para Todos, que o nome já diz, porque no sertão brasileiro, nos recônditos, né, do Brasil, nos lugares mais longe, não existia energia elétrica, ela não alcançava todos os lugares. Com esse programa, muitos lugares no Brasil profundo que a gente fala, foram alcançados, tá? O Bolsa Família é outro programa que diminuiu a desigualdade social no Brasil. Por quê? O pobre, quando ele compra, quando ele tem um poder de compra, quando ele tem um pouco de dinheiro que seja para comprar, a economia gira, né? E aí uma pessoa pobre, uma família pobre que ganha, vamos colocar aí, R$ 400, já compra no mercado da esquina, já chama um pedreiro para fazer uma obrinha, já tem como fazer a economia girar, né? Já compra uma roupa, já compra uma comida por perto. E enquanto, né, o Bolsa Família estava acontecendo, muitas pessoas criticavam, falavam, não tem que dar dinheiro para o pobre para ele comer, não tem que dar o peixe para a pessoa, tem que dar a vara para ensinar a pescar. Mas o problema da fome era um problema urgente, era um problema para agora. Só que junto com o Bolsa Família veio o Pronatec, o ProUni, o FIES. O FIES foi melhorado porque já existia do governo FHC. Então, esses programas aí, Pronatec, o que ele faz? Aquela família pobre que está recebendo Bolsa Família, onde o pai ali está recebendo a Bolsa Família, o filho daquela família ali está fazendo Pronatec, está fazendo um curso técnico para ter uma profissão, para melhorar de vida e não precisar de Bolsa Família, e até ajudar a sua própria família. Está fazendo uma universidade. Então, esses vários programas, esse conjunto, fez o quê, gente? Fez o Brasil se transformar, a estrutura social do Brasil se transformou. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. É onde mesmo que eu coloco a...
Eu esqueci como eu coloco aqui, como eu coloco uma caixa de um quadro, né? Um quadro para mostrar coisas para desenhar e tal. Eu acho que nem tem mais. Tá bom, não precisa. Mas assim, o que eu queria desenhar para vocês é que a estrutura social do Brasil antes dos anos 2000 era como em muitas civilizações, em muitos povos, uma pirâmide, onde eu tenho o topo da pirâmide, o cume, né? Com poucas pessoas com muito dinheiro, muito ricas. Eu tenho uma classe média pequena, que é ali uma classe média que tem uma melhor condição de vida, não é rica, mas nada lhe falta, né? Uma classe média baixa, pequena também. A classe média baixa também é que não tem ótimas condições de vida, mas também não passa fome, consegue ter moradia, educação, quando não tem pública, tem a paga, classe média baixa. E eu tenho a classe D, que é a classe pobre, pessoas que passam privações muito importantes. Que privações são essas? Pessoas que às vezes não conseguem dar educação para os seus filhos, pessoas que quando têm um problema de saúde não conseguem se tratar, pessoas que nessa classe D, na classe até E, né? A classe D para E, classe D mais pobre, pessoas que chegam à fome. Então, essa classe D ela era muito grande no Brasil. As pessoas pobres, pobres mesmo. Depois dos governos do ano 2000, dos governos Lula e Dilma, a estrutura social do Brasil ela mudou de desenho. Ela não era mais uma pirâmide, ela virou um losango. O que é um losango? Ele tem lados assim, ó. Eu tinha que conseguir desenhar. Eu irritei meu olho com o protetor solar. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Então, gente, o que a gente tem aqui, ó? Vou desenhar aqui para vocês verem. Antes, a estrutura social era isso. Classe rica, poucas pessoas na classe rica, ou classe A, muitas pessoas na classe D. Depois do governo Lula, a gente fica assim, ó. A classe média, ela cresce muito nesse período. O crescimento da classe média, a pobreza diminui, a riqueza também, e os mais ou menos, né, os numa situação mais igualitária, aumentam aqueles que conseguem ter educação, saúde, comida, moradia, tá bem? O pobre, ele consegue comprar um eletrodoméstico novo, ele consegue comprar, até viajar de avião, até fazer suas viagens, conhecer o Brasil, conhecer alguns lugares na América do Sul,
a população brasileira começou a ter essa cara. Nós fomos elevados à sexta economia do mundo. Então, era um país em desenvolvimento, né? Nós saímos de país subdesenvolvido, país que não estava nem desenvolvido, em desenvolvimento, para país. Nós saímos de país subdesenvolvido, ou seja, aquele país que está nem considerado ali no desenvolvimento, entendeu? Para época Lula e Dilma, para país em desenvolvimento. E não sou eu que estou falando, é história, tá aqui, tá bom, tá, gente? E aí, nos governos da Dilma, a gente teve as jornadas de julho, ela foi eleita 2 vezes, e ela continuou muitos programas do Lula e melhorou esses programas. Só que com o advento das redes sociais, da internet, a população se politizou de uma forma atravancada, né? Ela começou a ser influenciada por empresas que queriam voltar a estar no poder, influenciando o poder em governos neoliberais. Então, a internet, as redes sociais influenciaram muitos protestos pelo mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Em 2013, a gente teve manifestações enormes por causa de aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus. E aí, a gente estava para ter a Olimpíada, né? As Olimpíadas no Brasil e a Copa do Mundo. E a FIFA, né, o órgão central do esporte, exigia estádios no padrão FIFA, naquele padrão que tinha que ser, né, para a Copa. E aí o Brasil estava construindo esses estádios e tal, e a população cobrava nessas manifestações da jornada de julho de 2013, nós queremos saúde e educação também no padrão FIFA, já que tem dinheiro para fazer estádio, também gaste com saúde e educação. E eu lembro que a Dilma se sentou num mesão bem grande lá no Palácio do Planalto, com as principais lideranças desses movimentos, que eram lideranças estudantis, lideranças da UNE. E quando ela se senta, né, com essas lideranças das manifestações que estavam reivindicando, brigando nas ruas, ela tenta discutir o que seria melhor, o que eles queriam fazer, como ela poderia fazer, atender as reivindicações. E aí, dessa conversa, sai o programa Mais Médicos, que é um programa que aumentou o número de médicos no Brasil. Os que não existiam, não estavam formados, né? Os formados foram contratados, e os que não estavam formados no Brasil foram trazidos de Cuba, de outros países, para preencher vagas em lugares longes do Brasil, onde os médicos nossos não queriam ir. Então, a saúde foi muito mais assistida, né, nesse momento, porque a gente teve mais médicos. O programa Ciência Sem Fronteira, né, também é da Dilma, onde os jovens podiam fazer pós-graduação, mestrado, doutorado em outros países. Assim, a tecnologia de ponta estava ao alcance do Brasil, né? Porque estudantes e pesquisadores brasileiros estavam em universidades fora do Brasil. Então, são esses programas, mas aí a Dilma, né, ela não tem uma boa conversa com o Senado, com o Congresso, e os senadores, os deputados, eles queriam emendas parlamentares, queriam ter acesso ali à presidência para pedir o que eles quisessem, porque sempre foi assim, né? Um toma lá da cá, eu apoio o seu governo, eu apoio as medidas que você tem que tomar, se você também soltar, me liberar emendas parlamentares, verba para o meu estado. E a Dilma não tinha uma boa conversa com os senadores e com os deputados. Isso acabou trazendo para ela o problema do impeachment, que pela primeira vez na história uma presidente foi tirada do poder, né? Sofreu impeachment por pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais sempre aconteceram em governos brasileiros. O que é pedalada fiscal? O orçamento desse ano está cheio, já gastei, eu vou gastar
além do que estava previsto e vou ficar devendo para o ano que vem. É tipo usar um cheque especial do governo, só que aí são valores estratosféricos, né? Valores na casa dos bilhões. Mas sempre tinha sido feito isso, nunca as pessoas tinham sofrido impeachment por isso. E a Dilma sofreu impeachment, principalmente porque empresas, né? O presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, ele participou, ele influenciou ali as manifestações contra a Dilma, as manifestações elas aconteciam muito ali perto da Fiesp, com aquele pato da Fiesp falando que o povo estava sendo feito de pato, porque a gasolina tinha aumentado para 2,80 e a inflação estava voltando. Só que a inflação hoje em dia, em vista daquela que estava lá, está 2 vezes mais. Então, a Fiesp é o quê? É uma associação das grandes indústrias, os principais líderes de empresas, de bancos, né? A elite financeira e industrial do Brasil é liderada pela Fiesp. E era de lá que estavam saindo as manifestações e sendo financiada. Então, a gente vê, né? Quem é que estava querendo o impeachment da Dilma? A quem interessava mais? Será que interessava mesmo ao povo o impeachment da Dilma ou a elite financeira do Brasil? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Um abração.